Olá, estamos aqui novamente para darmos continuação ao assunto que nós começamos nesta unidade de aprendizagem, que é a lista linear. Então, hoje estaremos vendo a parte 3, né, que seria a nossa terceira e última parte deste assunto. Então, vamos revisar um pouquinho o que a gente já falou sobre lista linear, né? Então, nossa lista é um conjunto de dados que estão agrupados na memória durante a execução de um programa e eles se encontram numa sequência lógica, ou seja, numa sequência onde cada elemento está um após o outro. Eu posso de um determinado elemento ir para o próximo, voltar para trás, posso do primeiro conseguir chegar no último, tá? Eu tenho essa possibilidade de fazer esse percurso. Isso me garante uma sequência lógica, tá bom? E a nossa lista, a gente viu que as características principais de uma lista é permitir que a gente possa inserir ou remover qualquer dado dessa lista, tanto do começo, como do meio, como do fim desse conjunto. Tudo bem? Então, essa foi o que nós trabalhamos até agora, o conceito. E nós estamos vendo a maneira de implementar essa lista na forma linear, né? Então, para implementarmos na forma linear, a gente viu que precisaríamos de um espaço físico, que a gente chamou de vetor, que é uma variável que nós já trabalhamos, e nessa variável chamada vetor, a gente tem a condição, né, de colocar N elementos que a gente sabe que fisicamente na memória vão estar um após o outro. Então, esse espaço vetor é um espaço físico que me garante a ideia de trabalharmos alguma coisa linear. Então, se a gente trabalhar as características da lista nesse espaço vetor, estaremos implementando uma lista linear. E vimos também que a gente precisaria de uma variávelzinha, que seria uma variável inteira simples, que nós batizamos nesse caso com o nome de último, e seria uma variável onde dentro dela estaria o número da posição ou do índice, que estaria o último elemento armazenado nessa lista. Então, nós temos um espaço vetor que cabe X elementos, mas não necessariamente a gente vai estar com esse espaço todo preenchido. Tudo depende da inserção, da remoção que a gente estiver fazendo. Nós vimos que a nossa funçãozinha de inserir, cada vez que eu a chamava, eu inseria um elemento por vez. Cada vez que nós íamos para a função remover, a gente removia um elemento por vez. Portanto, não é aquela ideia de encher um vetor de números, né? A gente vai lá inserindo um por um, vai removendo e assim por diante. Então, se nós tivermos uma lista e nós teríamos nesse espaço vetor ela começando na posição 0, né? E ela vai indo para frente. Então, se, por exemplo, a nossa variável último tiver com o número 9, significa que no índice 9 é onde se encontra o último elemento armazenado até aquele momento na nossa lista, dentro do espaço do vetor. Então, da posição 0 até a posição 9, existem elementos, né, que fazem parte da lista. Dali para frente, até a posição última desse vetor, estaria sujeira de memória, tá bom? Então, cada vez que eu inserisse alguma coisa, essa variável último vai indo para frente com o número dela, e cada vez que eu remover alguma coisa, o número dela vai voltando para trás. Tá? Então, lembrando também que nós trabalhamos a ideia de que a lista vazia faz com que a variável último tenha o conteúdo número -1, tá? Que seria um valor fora do nosso espaço físico dentro desse vetor. Bom, então, isso foi o que a gente já trabalhou, né? Uma revisãozinha, o que a gente trabalhou no programinha exemplo, onde a gente demonstrou a função inserir lá na parte 1 e onde a gente demonstrou a função remover na parte 2. Nessa parte 2 também nós fizemos a função listar, que eu deixei pronta lá para vocês pudessem testar os programas e verificar como é que está sendo, como está ficando a lista à medida que eu insiro ou removo alguma coisa dentro dela, tá bom? Então, hoje, na parte 3, nós vamos falar do algoritmo de percurso. O que seria um algoritmo de percurso? É aquele que me permite percorrer sequencialmente, ou seja, passar por todos os elementos que estão nessa lista, com um certo objetivo, tá bom? Então, eu vou dessa posição 0 até a posição última, não até o fim do vetor, porque a lista termina na posição que está guardada em último, é ali que eu tenho que parar, tá
bom? Esses objetivos poderiam ser quais? Eu poderia estar fazendo uma funçãozinha para visualizar todos os elementos armazenados nessa lista, que é a função listar que eu já falei para vocês na parte 2, tá? Então, para percorrermos essa lista e visualizarmos todos os elementos que estão lá dentro, nós trabalhamos um algoritmo de percurso, tá bom? Pesquisar a existência de um elemento dentro da lista. Então, dado um determinado número, eu quero saber se ele está armazenado na lista e em que posição ele está, tá? Em que posição lá dentro ele está. Então, seria uma função chamada pesquisar, que é a que a gente vai trabalhar hoje aqui na parte 3. Bom, então, para fazermos essa função pesquisar, também vamos trabalhar dentro dela o algoritmo de percurso. Uma outra ideia também para utilizarmos o algoritmo de percurso seríamos criar, por exemplo, uma função que atualizasse um ou mais elementos dessa lista. Então, nós já temos elementos armazenados e precisamos fazer alguma atualização, ou trocarmos o valor, ou adicionarmos ou subtrairmos alguma coisa do valor que está lá, sei lá, depende do que precisa fazer. Tá bom? Então, nós poderíamos, para fazer isso, trabalharmos também um algoritmo de percurso, porque nós precisaríamos percorrer toda essa lista para procurar aquele determinado elemento e fazermos alguma coisa com ele. Tá bom? Então, a ideia hoje é a gente ver como é que se passeia, né, por uma lista, como é que a gente faz um algoritmo de percurso. Então, eu estou usando aquele mesmo programinha, exemplo, que a gente já usou na parte 1, na parte 2, onde nós tínhamos na parte global declarados um vetor chamado lista, né, para 100 elementos, portanto, ele ia de 0 a 99, e dentro desse espaço de 0 a 99, a gente poderia colocar elementos, né, com as características da nossa lista. E aquela variável última que eu comentei lá atrás, também deixei aqui na área global, né, que é uma variávelzinha tipo int, onde dentro delas teremos colocado o número da última posição que está armazenado alguma coisa na minha lista. Aqui nós temos as funçõezinhas que esse programa permitiria, né? Então, nós já fizemos na parte 1 da lista linear, a gente já reviu como é que ficaria uma função de inserir, na parte 2 trabalhamos a função remover e alistar, e hoje vamos ver a função pesquisar aqui dentro desse programinha exemplo, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse comecinho na área global são a declaração das funçõezinhas que eu tenho no meu programa, porque eu vou primeiro fazer o main e cada uma dessas funções existem, né, descritas depois do main. Então, a gente tem que vir aqui na área global, né, colocar o nome de cada uma delas com ponto e vírgula para o compilador saber que elas existem. Bem, aí nós tínhamos a nossa funçãozinha main, né, onde a variável último começaria com o valor -1 para simbolizar lista vazia, ou seja, no momento eu não tenho nada armazenado naquele vetorzinho chamado lista. Criamos uma variável chamada opção e depois a gente começava um loop, né? Onde dentro desse loop a gente tinha um menu, onde o usuário escolhia um item, né? Uma coisa que ele queria fazer e a gente desviaria daqui do main lá para aquela função específica realizar aquele objetivo, tá? Então, nós tínhamos dentro desse while aqui, o menu, dizendo para o usuário que ele, né, o que pode fazer o nosso programa. Então, se ele escolher 1, a gente inseria alguma coisa, 2 removeria, 3 pesquisa, 4 lista, e número 5 sairia do programa. A gente pediria, né, ficaria esperando que ele digitasse alguma coisa, armazenaria dentro dessa variável chamada opção, e na continuação aqui, dentro daquele while, a gente começava a estrutura switch, que é uma estrutura que nos permite checarmos um conteúdo de uma determinada variável, né? As várias possibilidades. Então, se dentro dessa variável opção tivesse, né, número 1, então, caso a variável opção tenha o número 1, vamos chamar a função inserir, voltando de lá, break para cair fora do switch. Caso na variável opção tenha o número 2, vamos para a função remover, voltando, break. Caso seja o número 3, vamos para a função pesquisar, né? Break de novo. Se for 4, vamos para listar com break. E se for 5, não vamos para lugar nenhum, só damos break para cair fora do switch. E se
o usuário não escolher na variável opção nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, né? Não tiver digitado nada disso daqui, nós vamos dar a mensagem de opção inválida. E ficaríamos presos dentro daquele while, dentro daquele menu. Então, essa chave nós fechamos o switch, a próxima chave está fechando o while, e a última chave aqui está fechando o main, tá? Então, estaremos fechando a parte do main. Então, dentro do main, basicamente, temos um menu com o switch case testando o que o usuário escolher e vamos para uma determinada função. Ficamos presos lá até que o usuário digite 5, porque 5 faz com que a nossa condição do while seja falsa e nós possamos cair fora do while e encerrarmos o nosso programa. Tudo bem? Então, aqui hoje vamos trabalhar a função pesquisar, ou seja, o usuário escolheu a opção 3. Então, a nossa funçãozinha aqui pesquisar, tá? Ela usa aqui duas variáveis, uma chamada i e uma chamada num, que são inteiras, e também vai usar uma variável, que eu dei o nome dela de achei, e ela é do tipo bool. Bool, eu escrevi aqui na frente, é um tipo novo que a gente está vendo agora. É um tipo booleano. Então, vocês já devem ter visto falar do booleano, né? Booleano são aquelas opções que a gente tem de verdadeiro ou falso, que nem a gente tem nas condições. Então, existem variáveis que a gente pode considerar como booleanas. A maioria das linguagens tem esse tipo de variável. Uma variável que é do tipo booleana, né? Ela só pode ter dois tipos de conteúdo, ou a palavrinha false ou a palavrinha true, né? Verdadeiro ou falso. Então, ela serve para determinados casos a gente querer ter a ideia de que alguma coisa, algum evento aconteceu ou não aconteceu, né? Então, dependendo da lógica do nosso programa, esses tipos de variáveis são interessantes. Tá bom? Então, eu coloquei essa ideia aqui mais para vocês aprenderem esse novo tipo de variável, né? E vermos uma utilidade aqui para ela. Então, a variávelzinha, eu dei o nome de achei, quer dizer, podia ser qualquer nome, né? Então, eu coloquei um nome até bem sugestivo, porque essa variável é uma variável que tem o seguinte objetivo. Ela começa com a palavrinha falso, né? Então, o achei significa que eu ainda não achei nada, né? Falso. E quando, no decorrer aqui da nossa funçãozinha, eu realmente encontrar o número que o usuário está procurando dentro da lista, se eu realmente achar esse número, essa variável vai ser mudada de valor. Ela vai passar de falso para true, ou seja, verdadeiro. Agora eu achei o número que você estava procurando, tá? Então a gente vai ver o uso dela mais para frente. Então, até agora, o que a gente fez? Declaramos uma variável i e uma variável num chamada tipo inteira, e criamos uma variávelzinha chamada achei do tipo booleana, tá? Que já foi inicializado com o conteúdo false. Mais uma coisa também, a variável tipo bool não existe na linguagem C, só existe na linguagem C++. Portanto, o nosso programinha tem que ser do tipo CPP, que é o que nós já costumamos fazer mesmo, tá bom? Só para vocês saberem que não tem na linguagem C. Aqui nós temos aquele if, que a gente já tinha feito lá atrás na função remover e na função listar, que é um if para testarmos, para ver se a lista está vazia. Porque se a lista estiver vazia, não há por que fazermos alguma pesquisa. Tá? Então, para saber se a lista está vazia, a gente pode testar o conteúdo da nossa variável último. Então, a gente viu que nós iniciamos ela com o número -1, para simbolizarmos que estamos fora do vetor, ou seja, a nossa lista está vazia. Então, se realmente o último é menor que 0, ou então o último é igual a -1, essa lista está vazia, a gente pode dar uma mensagem, dar um retorno, né? E cair fora dessa função pesquisar e voltar lá para o main, para dentro do nosso menu, tá bom? Se a lista não estiver vazia, o que a gente vai solicitar agora? Vamos pedir para que o usuário nos digite qual o número que ele quer pesquisar dentro dessa lista, tá? Que a funçãozinha pesquisar vai fazer isso daí, procurar para verificar se um determinado número existe na lista e se encontrá-lo, dar a mensagem, né, dizendo em que posição, né, em que índice está este número,
tá bom? Então, é isso que ele vai fazer aqui. Então, essa variável num que eu criei aqui em cima, é para dentro dela ser armazenado esse número que o usuário quer pesquisar. Então, agora, daqui para frente da função, nós vamos começar aquele conceito de percurso, ou seja, nós vamos passar pegarmos desde a primeira posição da listinha até a última posição da lista e vamos checar um por um os números que já estão armazenados lá dentro para vermos se esse número que está na lista é esse número que está guardado nessa variável, que é o número que o usuário quer pesquisar. Se a gente encontrar, a gente vai mostrar a posição que ele se encontra dentro da lista, né? E se nós terminarmos de percorrer toda a lista e não encontrarmos esse número, nós temos que dar uma mensagem no fim para o usuário dizendo que realmente o número não existe. Então, essa é a ideia do nosso percurso. Bom, estamos aqui num ponto onde a variável num deve ter o número a ser pesquisado, né? Daqui para frente, nós vamos começar, então, aí o conceito do percurso, que é o for, né? A gente já tinha trabalhado isso lá quando vimos o assunto de vetor, que por um for, né, a gente conseguia de uma posição até uma outra posição, passando por todos os elementos, fazendo uma determinada coisa. Então, aqui no caso, nós vamos fazer a ideia do percurso da lista, tá? Então, a variávelzinha aí que eu criei aqui dentro da minha função pesquisar, né? Ela tem o objetivo de servir de índice lá dentro do meu percurso. Então, ela começa de zero, porque a característica da minha lista é que ela comece, o primeiro elemento esteja na posição zero, né? E vou fazer com que esse percurso, enquanto i for menor ou igual ao último, e não até 99, como eu já havia comentado, porque eu não vou até o fim do vetor, tá? Eu vou até a posição que estiver guardada na variável último. Ou seja, se na variável último tiver o número 9, é porque a minha lista vai da posição 0 até a posição 9. Portanto, da posição 10 para frente eu não vou mais. Se na minha variável último tiver o número 50, é porque eu estou usando a minha lista, eu já tenho elementos que vão desde a posição 0 até a posição 50. Então, quando eu chegar no meu IVA, chegar a 50, é o último que eu vou estar testando. Do 51 para frente eu não testo mais, tá bom? Então, o percurso vai até a posição de último. E toda vez que eu voltar para trás, meu i é incrementado de uma unidade, tá? Porque eu vou mudando de posição lá dentro para fazermos alguma coisa. Então, o que eu vou fazer lá dentro do bloquinho do for? A ideia é que cada vez que eu passar aqui dentro, eu verifique se o número que está armazenado no vetorzinho lista, nessa determinada posição i, é igual ao número que está armazenado na variável num, tá? Que é a variável que tem o número que a gente está pesquisando, tá? Então, da primeira vez, eu vou checar se o que está na variável num é igual ao que está na posição 0 do vetor lista. Da próxima vez, eu vou verificar se é o que está na posição 1 do vetor lista, depois na posição 2 do vetor lista, posição 3 e assim por diante, até que a minha variável i, né, tenha o número exatamente que está na variável última. Dali para frente, vai dar falsa condição, eu não faço mais, tá bom? Então, eu estou aqui perguntando se é o número que eu estou procurando. Se realmente for, quer dizer, se esse if der igual, significa que o número que eu estava procurando eu encontrei. Então, por exemplo, vamos supor que na variável num eu tenha digitado o número 15, né? Então, eu quero verificar se o número 15 está armazenado na minha lista. Então, eu vou comparar esse 15 com todos os números que estiverem dentro desse vetorzinho. Números que eu já inseri via funçãozinha inserir. Tá bom? Então, se eu encontrar, se isso der verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no vídeo, né, uma mensagem dizendo, ó, eu achei, né, esse número e ele está na posição i, porque a variável i tem o número da posição de tal número. Então, vamos supor que essa primeira posição que eu estou testando agora, que é a posição 0 do vetorzinho, realmente tem esse número 15, né, que eu falei no meu exemplo aqui. Então, eu mostraria lá a posição 0, tá? Ele está na posição 0. Ah, olha o que eu coloquei mais aqui. Dentro desse if, ou seja, quando isso der verdadeiro,
que significa realmente eu encontrei o número, eu não só vou mostrar qual é a posição onde está esse número, como também vou pegar aquela variável achei, que eu tinha lá, criado lá em cima, né, lá no slide anterior, né, dentro da função pesquisar, que ela tinha começado com a palavrinha false. E o que eu fiz aqui? Eu joguei um true dentro dela, tá? Eu posso colocar essa palavrinha true, porque ela é uma variável tipo booleana, tá? Ela só aceita esses dois valores, falso ou true. Então, se eu colocar um true lá dentro, é para simbolizar que eu achei aquele número que eu estava procurando. É apenas para isso que ela vai ter essa ideia. Aí eu fecho aqui meu if, tá bom? E fico dentro desse for. E vou continuar voltando no for e vou e assim por diante. Por quê? Que pode ser que esse número 15 que eu falei para vocês no nosso exemplo, ele exista até em mais de uma posição. Então, pode ser que ele esteja lá na posição 0, pode ser que eu tenha inserido também o número 15 na posição 4. Então, quando o meu i estiver valendo 4, que isso aqui é verdadeiro de novo, eu vou dizer de novo, ó, ele está na posição 4, e vou jogar true de novo na achei. Ou seja, achei o número, a variável achei ganha o conteúdo true. True de achei o número, tá bom? Que é a ideia que eu tenho aqui. Bom, eu vou ficar nesse for aqui, fazendo N vezes, né, esse recurso aqui, até que a minha variável último, né, ultrapasse. Então, aquilo que eu falei, se dentro de último tiver o número 10, significa que eu tenho números armazenados de 0 até 10, portanto, eu tenho 11 números armazenados lá dentro. Eu vou percorrer isso aqui 11 vezes, tá bom? Então, é essa a ideia que a gente vai fazer. Quando este meu for terminar, porque minha condição aqui em cima deu falso, eu vou cair fora do for e vou para frente. Quando eu caio fora do for, veja bem o que aconteceu. Eu terminei o percurso da lista. Só que quando eu estou aqui fora, eu não tenho conhecimento se realmente eu já informei para o usuário, né, esta mensagem dizendo em que posição o número estava ou não. Ou seja, fora do for, eu não tenho mais como saber se eu realmente encontrei esse número ou não, tá? Então, como que eu posso fazer isso daqui? Eu posso, aqui fora do for, testar o conteúdo da variável achei. E olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei if, coloquei um sinal de exclamação e coloquei a palavrinha achei, que é o nome da nossa variável. O sinal de exclamação, ele significa não, tá? Ele é uma negação. Então, aqui é como se eu estivesse perguntando se eu não achei, né? Que é a ideia de que se a variável achei tiver o conteúdo true, né? Ou seja, se ela tiver o conteúdo true, é porque eu encontrei o número aqui dentro. Portanto, quando eu chegar aqui fora, a variável achei está valendo true. Tá bom? Quando eu coloquei esse sinalzinho aqui na frente, eu estou perguntando se eu não achei, quer dizer, se é não true. Se é não true, né? Se isso realmente existe, né? Quer dizer, eu não achei, eu vou dar a mensagem, este número não existe na lista. Porque o usuário precisa saber isso daí. Eu não posso simplesmente só ficar aqui procurando o número, e se eu não encontrá-lo, eu simplesmente ir embora da função, porque aí o usuário não vê nada, ele vai falar, ué, mas será que o número não existia? Então, a gente sempre tem que dar uma mensagem, né? Ou eu dei a mensagem da posição porque eu achei o número mesmo, ou então eu vou dar uma mensagem de que esse número não existe na lista porque eu nunca passei aqui dentro, tá bom? Então, esse recurso aqui, ele é bem interessante, tá bom? Eu coloquei esse não aqui porque a pergunta seria, ou eu poderia ter perguntado aqui também assim, if achei é igual a false, tá? Igual a false. Ou seja, se a variável achei ainda tem o conteúdo false, é porque eu nunca entrei neste if, ou seja, este if nunca foi verdadeiro aqui em cima. Portanto, se ele nunca foi verdadeiro, é porque eu nunca encontrei esse número, tá bom? Então, a variável achei continuaria com aquele valor false. Então, se eu tivesse perguntado aqui fora, né, se achei era igual a false, eu poderia estar falando, este número não existe na lista, tá? Uma outra maneira diferente de falar se a variável achei tem um conteúdo false, seria perguntar not achei, tá bom?
Então, eu estaria perguntando a mesma coisa. Aqui eu quis demonstrar, trabalhando com uma variável booleana. Essa variável achei, ela também poderia ser uma variável inteira, se eu não quisesse usar esse conceito. Ela poderia ser ser uma variável inteira e começar com o valor 0, tá bom? Se acontecesse da gente achar um número aqui dentro, né, se for verdadeiro, a variável achei, eu poderia ter jogado dentro dela o número 1, ou seja, eu modifiquei o valor, tá bom? Então, quando eu tivesse nesse if aqui fora, eu perguntaria se a variável achei ainda era igual a 0. Porque se ela fosse igual a 0, significa que eu nunca passei aqui dentro desse if, ou seja, eu nunca alterei o conteúdo da variável. Portanto, o número não existiria, tá bom? Este conceito de usar uma variável desse tipo, tanto sendo inteira como sendo booleana, a gente chama de um conceito de flag, né? F-L-A-G. A palavrinha flag é uma palavra em inglês, que em português significa bandeira, né? É um conceito de uma bandeirinha. Ou seja, quando a gente precisar em um determinado ponto do programa saber se um determinado evento aconteceu, a gente pode fazer uso de uma variável com esse objetivo. Essa variável começa com um valor, né, um valor inicial que a gente coloca, que a gente quiser, e quando esse evento acontecer dentro do programa, qualquer que seja o evento, a gente modifica o valor dessa variável. E lá na frente no programa, a gente testa de novo o valor dessa variável. Se ela ainda está com o valor inicial, significa que o evento não aconteceu. Se ela está com um valor modificado, né, significa que o evento aconteceu. E ainda podemos pensar diferente. Vamos supor que a lógica do nosso programa tivesse 3 tipos de eventos para acontecer, né? Então, eu poderia ter uma variável que começasse de 0, significando que nada aconteceu por enquanto. Se acontecesse um determinado tipo de evento 1, eu jogaria o número 1 dentro dessa variável. Se acontecesse um segundo tipo de evento, eu colocaria o número 2 nessa variável. Se acontecesse um terceiro tipo de evento, eu jogaria o número 3 nessa variável. E aí, lá na frente, né, lá na frente do meu programa, quando eu precisasse saber o que aconteceu na execução do meu programa, né, para trás, eu poderia estar checando o conteúdo dessa variável. Então, se ela tivesse com 0, significaria nada aconteceu. Se ela tivesse com 1, eu saberia que foi o evento 1 que aconteceu. Se ela tivesse com o número 2, o evento 2 aconteceu. E assim por diante. Ou seja, eu usei uma bandeirinha, né? Usei uma variável com o conceito de bandeirinha que se altera de acordo com eventos que acontecem. Então, isso que nós trabalhamos aqui hoje foi isso daí. Eu quis criar um evento aqui dentro, eu quero o evento encontrar um elemento. Então, eu fiz foi isso daí. Eu usei essa variável que eu chamei de achei, e quando este evento, que seria encontrar um número, aconteceu, né? Eu modifiquei o conteúdo dessa variável. E lá na frente, né, quando eu saí fora do for, eu testei o conteúdo dela. Tá bom? Então, aqui foi uma ideia para vocês entenderem o conceito da bandeirinha, né, do flag, e trabalharmos também com uma variável booleana para entendermos isso aqui, tá bom? Então, mais uma vez, ela não precisaria ser booleana, poderia ser uma variável inteira, mas a gente teria que usar com esse objetivo, ela ter um valor inicial e quando o evento acontecesse, a gente modificasse o valor dela. Aqui, como a gente só tinha um tipo de evento, que era achei ou não achei o número, né? Eu usei o tipo booleano, que só pode ter 2 possíveis valores. Tá bom? Então, o que nós trabalhamos aqui foi a função pesquisar, trabalhando dentro deste for, né, o conceito de percurso, ou seja, nós somos do começo até a posição última, fazendo aqui dentro alguma coisa. Tudo bem? Bom, aqui terminaríamos a nossa função pesquisar, que faria com que a gente voltasse lá para o começo, lá para a função main, né, no menu, e ficasse lá fazendo alguma coisa. Tudo bem? Então, escrevi aqui embaixo também comentando com vocês a ideia da variável booleana, né? Que uma variável tipo booleana, que a gente escreve bool, pode conter os valores true ou false,
né? E o operador exclamação que eu coloquei aqui na frente significa não e ele nega uma condição, tá bom? É um operador lógico que a gente tem. Então, acabamos aqui, né? Ficamos com a nossa funçãozinha de percorrer, que serve para listar, que serve para fazer percurso para uma atualização, também se fosse o caso, né? E terminamos o conteúdo sobre lista linear, que é o último assunto que nós trabalhamos e será cobrado na nossa prova 1, tá? Eu farei um próximo. Um outro conjunto mais para frente, mostrando para vocês a correção de alguns exercícios que vocês já fizeram para poderem estar trabalhando, né, estudando para essa prova 1, tá? Então vamos ficando por aqui e até uma outra oportunidade.